Vamos lá. A aula de hoje é continuação da aula passada, né? Nós começamos a falar sobre iontoforese. Na verdade, eu só defini, falei um pouquinho como ela surgiu, né? Do experimento do Leduc lá com os coelhos. Mas a iontoforese é algo assim bastante simples, tá? É uma técnica usada para a introdução de medicamentos, drogas, íons ativos através da pele, com o auxílio de uma corrente polarizada. Tá? A corrente galvânica é a corrente mais usada para esta finalidade. Bom, para fazer iontoforese, você precisa conhecer a polaridade da substância que você vai introduzir. Inclusive, essa era uma pergunta que vocês responderam e responderam muito bem, né? Então, nessa imagem, essa é uma imagem que foi tirada do livro Eletrofisiologia Clínica, do Robinson e Snyder-Mackler. É um livro muito bom de eletroterapia, né? Chamado Eletrofisiologia Clínica. Então, o que ele ilustra nesta imagem? Ele coloca aqui a lidocaína, essa letrinha L, L de lidocaína. O que é lidocaína? Lidocaína é um anestésico, certo? Cujo nome comercial mais conhecido é a xilocaína, mas o princípio ativo é a lidocaína. A lidocaína, ela tem carga positiva, certo? Tem carga positiva. Se ela tem carga positiva, para que ela seja introduzida na pele do seu paciente, você precisa colocá-la embaixo do polo positivo, também chamado de ânodo. Porque cargas iguais se repelem e o eletrodo vai repelir, vai empurrar a lidocaína para dentro da pele do paciente. Se você se enganar e colocar a lidocaína no cátodo, no polo negativo, ela será atraída para o eletrodo e não será repelida para o paciente, né? Que foi o que o Leduc fez no experimento lá com a estricnina, com cianureto, enfim, né? Bom, e se você quiser introduzir uma substância anti-inflamatória, por exemplo, a dexametasona. A dexametasona é um anti-inflamatório corticoide, tá? É um anti-inflamatório potente, certo? Então, sabe aquele paciente que você já fez de tudo, né? E não melhora? Nossa, ele tem ali ele tá ali com um processo inflamatório. E eu já fiz laser, eu já fiz exercício, eu fiz as minhas técnicas de terapia manual, e não melhora, né? A dor, o paciente continua ali com a inflamação, eu vou tentar fazer iontoforese de um corticoide ali no local. Se fosse um ortopedista, o que ele faria? Uma infiltração, não é isso? Então, ele vai lá, pega o corticoide e infiltra na articulação, no tecido, tá? Então, isso é muito comum, muito comum. Já vi vários pacientes com epicondilalgia lateral, né? Vão com dor no ortopedista, ele vai lá, faz uma mistura de lidocaína com corticoide, vai lá e infiltra na região. E os pacientes relatam uma melhora muito grande, eles ficam, some a dor. Claro, se depois você não trata a causa, né, a dor volta, tá certo? Mas é algo, vamos pensar no nosso caso, você conseguiu de alguma forma ali aliviar a dor do paciente, diminuir o quadro inflamatório, e aí você consegue desenvolver os exercícios melhor, essa é a ideia, né? Então, não é que isso necessariamente vai curar o problema, né? Então, você tem lá uma epicondilalgia que nunca melhorou, e aí você vai no ortopedista, ele infiltra e pronto, resolveu o problema. Não é assim, né? Se fosse assim, era fácil.
Igual jogador de futebol. É muito comum no futebol, no esporte de uma forma em geral, mas no futebol talvez até um pouco mais comum. O jogador ele precisa participar ali da final da Champions League. Né? Ele tá com dor, o médico vai lá, infiltra corticoide com anestesia e o cara joga sem dor nenhuma. Qual que é o problema? O problema disso é que se você faz infiltração, por isso que a infiltração ela é muito mal vista, né? Porque se você faz muitas vezes, o corticoide ele vai enfraquecendo os seus tendões, tá? E obviamente o tendão ele fica mais susceptível a rupturas. Quando o Ronaldo, o fenômeno, que isso acho que nem é do tempo de vocês, né? Vocês eram novinhos, ele rompeu o tendão jogando futebol, né? Uma cena horrível. Então ele vai lá fazer um drible e aí você vê a patela subindo, né? Então rompeu o tendão. Aí as pessoas falam várias hipóteses para aquilo ter acontecido, né? Então não ter esperado o tendão se recuperar após lesões prévias. E se era sempre aventada a possibilidade dele ter feito durante a carreira várias infiltrações de corticoide para conseguir jogar e isso poderia ter também, né, deixado esse tendão mais predisposto a rupturas, tá bom? Mas essa é a ideia. Então, você está lá com um paciente que, enfim, a gente sempre tenta, né? Eu já falei isso antes. A iontoforese não é um tratamento assim amplamente utilizado. Raramente vocês vão encontrar um fisioterapeuta utilizando. Por quê? Porque o bonito da fisioterapia é reabilitar o paciente sem precisar de medicamento, né? Medicamento deixa lá para o médico prescrever o medicamento se necessário e enfim, né? Então a gente acaba preferindo usar laser, ultrassom, né? Enfim, técnicas que não necessitem de medicamentos, tá? Mas eu sempre costumo dizer para os alunos que quanto mais ferramentas você tem na sua caixa de ferramentas, melhor profissional você é, tá? Então é aquele paciente que já passou em 5 clínicas, ninguém resolveu, ele chega ali para você e você vai fazer um negócio diferente que ninguém usou porque ninguém sabia fazer aquilo, tá? Então quanto mais recursos você tem, melhor seu paciente será assistido, tá certo? Muito bem. Eu fui longe, hein, com essa conversa, por isso que nunca dá tempo minhas aulas. Mas a gente está aqui mesmo para dar exemplos para vocês entenderem da melhor forma possível. Tudo bem? Eu tenho certeza que quem não prestou atenção na última aula, ou até prestou, né? Mas aí não lembra, porque você não é obrigado a gravar tudo, né? Tem muitas informações para você gravar. Mas o que eu disse em outra aula? Que esse negócio fica pitando aqui. Que é o seguinte, você não é obrigado a saber que a lidocaína é positiva. Claro, agora você sabe porque eu falei. Tá no livro do Robinson. Se o Robinson falou, você acredita que ele é fodão, tá bom? Que a dexametasona é negativa. Então, se tá lá, você acredita que ela é negativa, certo? Isso vem da farmacologia, eles sabem, né? Eles sabem. Então, Richard, como que eu vou saber na hora que eu for aplicar ali? Eu vou passar para vocês, e isso você encontra em qualquer livro razoável de eletroterapia, você encontra uma tabela, tá? E é uma tabela falando o tipo de íon. Então, por exemplo, íon lidocaína, beleza. Onde você encontra esse íon? Você encontra no medicamento lidocaína ou na xilocaína, e tem lá onde você encontra isso. Qual é a concentração recomendada e qual é a polaridade, tá? Então, na tabela, você vai ter o nome da droga, para que ela serve e qual é a polaridade. Tudo bem? Então, não se preocupe em decorar, tá?
Então, a gente não vai cobrar de vocês, olha, você tem que decorar que o acetato, eu decorei porque muitos anos dando aula, você vai decorando, né? Então, o acetato, ele é negativo, então eu tenho que saber isso para pôr ele no polo negativo, né? A lidocaína é positiva, a dexametasona é negativa, e por aí vai. Tudo bem? Então, não se preocupem, né? Você, na verdade, vai seguir a tabela, tá? Você sempre vai ter que ter uma tabela com essas informações. Beleza? Muito bem. Agora, só não me esquece, porque isso depois vocês confundem, tá? Que é no eletrodo de mesma polaridade. Então, se a droga é positiva, eletrodo positivo. Bom, então, de novo, a tabela. Não adianta você querer pensar assim, olha, eu tenho aqui, professor, na minha casa, um comprimido de cataflã e eu vou fazer iontoforese aqui, que eu tô com uma tendinite no ombro. Então, eu vou dissolver lá o cataflã na água, vou colocar embaixo do eletrodo e vou fazer iontoforese. Não, tem lá na tabela esse princípio ativo? Então, tem que ter, né, para você saber a polaridade, a concentração, tudo certinho, tá bom? Para quem assistiu os vídeos que eu mandei, espero que todos tenham assistido, vocês viram aquela esponja que nós usamos, tá? Então, o medicamento, na maioria dos casos, ele vai estar em solução, tá? Em solução. Aí você pega e molha aquela esponja com o princípio ativo e coloca na pele. E o outro eletrodo, que é o dispersivo, você molha com água mesmo. Tudo bem? Então, você vai colocar embaixo do eletrodo a esponjinha. Se não tiver esponja, pode ser algodão, tá? Então, molha bastante com o medicamento e coloca na pele. Se o medicamento ele não estiver disponível em solução e tiver somente em forma de gel, aí dá para usar também. É menos usual, mas dá. O que, que você faz? Você passa o gel na pele e coloca a esponja, né, com água por cima, tá bom? Então aí você não molha a esponja com a solução. Mas na maioria dos casos, eu sinceramente nunca usei com gel, tá? Mas eu sei que às vezes a pessoa não tem ali lidocaína em solução, aí passa lá o gel e faz a iontoforese. Isso é descrito na literatura, tá? Apesar de menos comum. Tudo bem, pessoal? Claro que no exterior você tem eletrodos específicos para iontoforese. Aí vem ali um recipiente que você abre, molha ali com medicamento, tal. Igual tá aqui, mais ou menos. Tudo bem que isso é um desenho, né? Mas existem eletrodos, entre aspas, próprios para iontoforese, mas isso nunca teve no Brasil. E duvido que terá um dia. Por quê? Porque iontoforese não é uma técnica muito popular, né? Dentro da fisioterapia, é pouco utilizado, tá? Então, aqui mais uma vez, mostrando que você tem ali um medicamento, uma substância que é positiva, você coloca ela embaixo do eletrodo positivo e o eletrodo ele vai repelir os íons para dentro da pele, né? Então, esta linha branca aqui seria a superfície da pele, seria a pele, e os íons sendo introduzidos, né, no interior da pele. É claro que o efeito, ele é assim, em tecidos mais superficiais, né? Não queira você falar, professor, minha tia Joana, ela tá com uma artrose de quadril, tá? E coitada da Joana, ela tem muita dor no quadril, ela tem uma marcha claudicante, né? Anda assim, meio mancando. E então, gostei muito dessa aula, e então eu vou pegar ali um anti-inflamatório, um analgésico, e vou tentar aplicar no quadril da tia Joana. Não vai chegar lá na articulação do quadril, tá bom? Por quê? Porque os íons, eles chegam ali no tecido superficial, né? E aí eles não continuam penetrando. Lembra que tem a circulação sanguínea, que acabam depois levando esses íons embora dali, tá? Então,
Agora, não me pergunta qual profundidade, tá? Não sei responder. Ah, até quantos centímetros? Também isso não tem na literatura e nem adiantaria ter, né? Porque como você vai saber exatamente a profundidade do tecido que você vai tratar? Mas é muito usado para, por exemplo, mão, cotovelo, até joelho, que não é tão superficial. Tem estudos, tendão do calcâneo, tá? Insercional, tendinopatia de mid-portion, ali, porção média do tendão, do calcâneo. Até para ombro, que também não é tão superficial, mas tem vários estudos para tendinite calcária, calcificações no tendão, tá? Aí geralmente a resposta é boa. Agora, se é, não, eu quero tratar a cápsula articular do ombro, aí já é mais complicado, né? Quadril, né? De repente, uma estrutura muito profunda ali na coluna vertebral, aí já fica mais difícil, tá bom? É isso. Aqui alguns trabalhos, esse é um trabalho do nosso grupo, já antigo, em que nós usamos em retalhos isquêmicos, né, que é uma linha de pesquisa que eu trabalhava lá em São Paulo, aqui também, né, que acho que eu já falei para vocês que o meu mestrado e doutorado foi no departamento de cirurgia plástica, e se estuda muito isquemia de retalho em cirurgia plástica, tá? Existe uma linha de pesquisa com o uso de várias drogas, meios físicos, para prevenir a isquemia e prevenir a necrose. Então, aqui nós usamos um peptídeo, que é o CGRP, que em português, né, significa peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, que é considerado um dos mais potentes vasodilatadores conhecidos. Tá? Nós temos no nosso corpo esse peptídeo, ele fica nas terminações nervosas das fibras A delta e tipo C, e quando você tem uma lesão ali, ele é liberado, né, para causar uma inflamação que é conhecida como inflamação neurogênica, tá? Você tem uma intensa vasodilatação no local lesionado, por liberação de várias substâncias, histamina, bradicinina, mas o CGRP também é liberado e é considerado um potente vasodilatador. Então, qual foi a nossa ideia? Né? A gente verificou na literatura que o CGRP era possível ser comprado. Existem empresas que comercializam CGRP, tá? Então, a gente falou, vamos pegar o CGRP, que é um potente vasodilatador, e vamos tentar introduzir no retalho via iontoforese. Primeira pergunta que a gente teve que tentar responder, ele tem carga, né? Qual é a carga do CGRP? Aí nós encontramos na literatura que o CGRP, ele tem carga positiva, certo? Muito bem. Então, se ele tem carga positiva, eu vou colocá-lo embaixo do eletrodo positivo. Então, olha aqui o fio vermelho, polo positivo. O CGRP ele está nesta esponjinha azul. Então, nós encharcamos essa esponja com uma solução de CGRP e ligamos a corrente galvânica, tá? Professor, onde está o outro eletrodo? O outro eletrodo está no abdômen do animal. Ah, então tá um em cima, o outro embaixo. Aí ficava ligada a corrente, se eu não me engano, em torno, não lembro agora, deve ser em torno de 20 minutos, tá? E nós verificamos o quê? Que os animais tratados com o CGRP por iontoforese, eles tiveram uma área de necrose muito menor do que os animais do grupo controle. Ou seja, o CGRP realmente contribuiu para a redução da isquemia, para o aumento de fluxo sanguíneo nesses retalhos, tá bom? Qual que é o problema? O problema é que é caro, é muito caro. Eu lembro que o aluno, né, que desenvolveu esse estudo, ele comprou o CGRP diretamente dos Estados Unidos, ele importou, pagou lá na época quase $1.000. Imaginem o preço que está o dólar hoje, ia dar aí uns mais de R$5.000 aí com os impostos e tal.
E aí chegou uma caixinha, eu me lembro até hoje, chegou, né, lá na universidade, uma caixa pequena, né? E ele foi abrindo, e tinha isopor, várias coisas ali protegendo, ele tirou, era um vidrinho desse tamanho, né? Desse tamanho. Eu falei, nossa senhora, caro, hein? E ele falou, Richard, cara, veio vazio o negócio. Eu falei, como assim, Júnior? Veio vazio, né? Não veio, olha que não tem nada aqui dentro. Eu olhava. Aí fomos lá com o professor da farmacologia e falou, porra, mas vocês são burros mesmo, né? Essa quantidade que vocês compraram é invisível, dá para ver. Falei, mas como que eu sei que tem o CGRP aí dentro? Não, deve ter, né? Veio lá, laboratório de confiança. Então a gente vai fazer a diluição aí e tal, e acreditamos que tem o CGRP. Realmente tinha, né? Porque funcionou. Os animais que receberam aí a iontoforese tiveram redução da área de necrose. Tudo bem? Agora, é algo usado clinicamente? Então, vai operar paciente, vai fazer. Não, não é. Muito caro, né? Muito caro. Tá? Quem sabe se um dia for mais barato. Mas, para pesquisa, deu certo. Aí, nós tentamos depois encontrar substâncias vasodilatadoras que fossem mais baratas. Por exemplo, o cloridrato de hidralazina. Mas não deu certo. Tá? Ele não teve um efeito vasodilatador tão intenso a ponto de reduzir a área de necrose dos retalhos isquêmicos, tá bom? Então, infelizmente, não deu certo. Depois nós testamos a histamina, todos vocês sabem que a histamina é vasodilatadora, né? É o principal mediador químico liberado no processo inflamatório, né? Por isso que você tem aquela vasodilatação. É liberado em quem tem alergia, por isso que a pele fica vermelha, né? E quanto mais você coça, mais histamina é liberada, e por isso que falam que não é bom ficar coçando quem tem alergia, não é isso? Tem até aquela peça de teatro, trair e coçar é só começar, porque você começa a coçar, você não para mais, né? Porque coçou, libera mais histamina, e coça mais, aí libera mais histamina, e não para mais, tá? Então, eles falam, tenta evitar, né? Claro, é difícil evitar, né? Você está coçando ali, mas enfim. Então, a histamina, ela funcionou, né? Mas também, pensando em termos clínicos, tem essa limitação de causar um pouco de prurido. Inclusive, pessoal, olha só que interessante. Nós não falamos que a corrente polarizada, especialmente no polo negativo, nós temos um efeito assim vasodilatador mais intenso, né? Isso ocorre por liberação de substâncias vasoativas, sendo que a histamina é considerada a principal. Por isso, não é raro, quando vocês forem aplicar a corrente galvânica, as diadinâmicas, não é raro muitas pessoas desenvolvem assim uma coceira, falam, nossa, está coçando a pele. Por que que coça a pele? Porque a corrente promove liberação de histamina. Pode ser tanto no positivo como no negativo, mas no negativo é mais intenso, tá? Então é mais comum ficar mais vermelho onde está o eletrodo negativo, porque ele é mais vasodilatador, tá bom? Porque ele causa uma irritação maior no tecido. E se você irrita o tecido, fica esfregando sua pele até quase machucar, vai ficar vermelha, porque você causou uma agressão no tecido, e aí libera histamina, libera bradicinina, libera CGRP, tá? E você tem uma vasodilatação, tudo bem? Então aqui nós compramos a histamina, também não é barata, ela é cara, mas ela é mais barata que o CGRP, tá bom? É sempre o Ivaldo. O Ivaldo é um professor de São Paulo, né? A gente chama ele de Júnior, Ivaldo Esteves Júnior, e ele que desenvolveu esses trabalhos aí com a iontoforese de substâncias vasodilatadoras. Tranquilo? Bom, a base da iontoforese é a dissociação de certos medicamentos ou compostos químicos em íons positivos e negativos. Então, pessoal, quando eu falo que eu vou fazer, vou dar um exemplo, iontoforese de acetato,
O acetato, eu não compro assim a solução de acetato. O acetato, ele vem no ácido acético, tá? Aí nós ligamos a corrente, ocorre essa dissociação iônica e o acetato é introduzido. Vou dar outro exemplo. O cloreto é um íon que é indicado para amolecer cicatrizes. Aquelas fibroses, cicatrizes muito duras. O cloreto, ele ajuda no amolecimento de cicatrizes. Então, onde que eu encontro o cloreto? No cloreto de sódio. Você pega uma solução de cloreto de sódio, tá? Aí vai dissociar Na+, Cl-, o Cl-, que é o cloreto. Se você colocou embaixo do eletrodo negativo, ele vai ser repelido para o interior da pele, tá bom? Então, depois vocês vão ver nas tabelas que geralmente sempre vem ali, é um composto, é uma solução, você tem a dissociação e o íon de interesse ele será introduzido, como o exemplo que eu acabei de dar do cloreto, tá bom? Então, olha, Richard, eu estou lembrando aqui da aula passada, estou lembrando da atividade que eu fiz, né? Você disse que o polo negativo, ele hidrata mais o tecido. Isso, exatamente. E se eu quiser, né, hidratar mais e também ter um efeito ainda mais intenso no amolecimento daquele tecido que está rígido, que está ressecado, aquela fibrose. Eu poderia pensar, então, usar o polo negativo como a solução de cloreto de sódio, porque além do efeito do polo negativo, da endosmose, da hidratação, eu vou introduzir o cloreto, né? Polo negativo, íon negativo, introduzo o cloreto, e aí eu tenho um efeito ainda maior no amolecimento daquela cicatriz, daquela fibrose. Para depois eu fazer uma liberação manual do tecido, ou com vácuo, oh, sensacional, né? Se você quiser potencializar o efeito, você junta o efeito da corrente com o efeito do íon que você quer utilizar. E a iontoforese, ela surgiu como uma alternativa para as vias orais e parenterais de administração de drogas, tá? É muito comum a gente tratar pacientes que falam assim, olha, eu tenho aqui essa artrose de joelho, quando ataca eu não aguento de dor, mas eu não posso tomar anti-inflamatório. Por quê? Ah, porque eu tenho um problema no rim e o médico proibiu, é contraindicado, eu não posso tomar anti-inflamatório porque eu tenho problema renal, né? Ou, eu tenho um problema hepático, eu tenho uma gastrite, uma úlcera gástrica, não posso tomar. Muitos pacientes que a gente trata, mais idosos, normalmente, eles têm esse tipo de problema, tá? Eu me lembro de uma paciente que falava, olha, o único anti-inflamatório que eu posso tomar, que o médico autorizou, é Feldene sublingual, porque aí, como é sublingual, ele acaba não agredindo tanto, né, o estômago, os rins, apesar de também, né, vai passar pelo rim, mas acaba tendo um efeito menos, sei lá, agressivo, lesivo. Pessoas que às vezes só têm um rim, também não podem, às vezes, tomar muito anti-inflamatório, né? Então, acaba sendo uma alternativa, tá? Então, tá ali com uma inflamação no cotovelo. Não pode tomar um anti-inflamatório por via oral. Eu vou administrar localmente aquela substância. Então, essa é a grande vantagem da iontoforese, porque você tem um efeito local do princípio ativo que você vai usar, tá bom? O eletrodo ativo, ele sempre vai estar na área alvo, tá, pessoal? O efeito da iontoforese, ele é um efeito local. A gente não usa, por exemplo, olha, eu estou com dor de cabeça. Eu vou, então, pegar uma droga analgésica e vou introduzir aqui no meu antebraço para ter um efeito analgésico sistêmico. Igual tem, né, adesivo de testosterona, de anticoncepcional que você põe. E realmente, você tem ali um efeito sistêmico. Na iontoforese, pelo menos a grande maioria das aplicações que nós usamos na reabilitação, é sempre ali um efeito local, tá?
Então, você vai pôr o eletrodo junto com o princípio ativo no tecido-alvo que você quer tratar, e o dispersivo ou passivo vai estar afastado, tá? Vai estar afastado, que ele está ali só para fechar o circuito, tudo bem? Lembrando que o ativo ele poderá ser o polo positivo ou o polo negativo, dependendo da polaridade da substância que você quer introduzir. Aqui uma imagem mostrando a iontoforese de alguma substância que tem carga positiva, ó, porque o polo positivo está aqui, esse é o eletrodo ativo, tá bom? Então, ele abre aqui, você coloca dentro desse negocinho amarelo a substância que você quer introduzir, tá? E aqui está o dispersivo. Richard, mas aqui você falou que na galvânica, lá nos vídeos, né, que a gente não usa eletrodo autoadesivo, é sempre com uma esponja umedecida. Pois é, no exterior existe um tipo de eletrodo autoadesivo que ele permite a utilização em corrente polarizada, tá? Isso também não existe no Brasil. Quando eu vi lá fora, eu fiquei encafifado, né? Falei, mas como vocês, né? Aqui o aparelho de iontoforese vem com esse eletrodo aqui autoadesivo. Aí o cara que fabrica o eletrodo, ele estava no congresso, aí ele explicou, não, mas não é o autoadesivo normal que a gente usa para analgesia, para contração muscular. É um autoadesivo próprio para a iontoforese. Então a cola, ela tem uma outra constituição, tá? E, então eles desenvolveram lá um tipo de eletrodo autoadesivo que pode ser usado em corrente polarizada, tá bom? Então, isso eu já falei várias vezes, né, pessoal? Mas a ideia é, o eletrodo e o íon com a mesma polaridade, vai haver a repulsão desses íons para o tecido subcutâneo local e músculos superficiais. Claro que depois isso cai na circulação sistêmica, mas não é porque cai na circulação sistêmica que você necessariamente vai ter um efeito sistêmico daquela droga. Entenderam? Então, não é porque você introduziu um corticoide no cotovelo que você vai ter um efeito anti-inflamatório no corpo inteiro, né? Então, nossa, eu tô com a garganta ali meio inflamada, vai ser até bom que já trata a minha faringite. Não, você não tem um efeito sistêmico intenso dessa forma, tá? Mas é claro que, por exemplo, nós sabemos que o corticoide é contraindicado durante a gravidez. Então, você não vai fazer ontoforese de corticoide em uma grávida, tá? Ah, mas você não falou que não tem efeito sistêmico? Não, não tem efeito sistêmico terapêutico. Mas quem me garante que o tanto ali que cai na circulação sistêmica não poderá trazer nenhum malefício para o bebê? Não sei, né? Então, não se utiliza. Tudo bem? Porque a medicação, o medicamento, ele vai cair na circulação sistêmica, tá? Mas geralmente é uma quantidade pequena que acaba não tendo aí grandes repercussões. Por onde que entram esses íons? Pelos anexos da pele, pelas glândulas sudoríparas, sebáceas e pelos folículos pilosos. Ah, Richard, então é interessante a pele estar limpa antes, claro. Né? O cara não toma banho há 3 dias, tá lá a pele suja. Você esfrega, sai lá um monte de sujeira, células mortas. Tudo isso são barreiras que vão dificultar a introdução dos íons. Então, o ideal é limpar bem a pele antes, né? Pode higienizar com água e sabão, seria o ideal. Às vezes, as pessoas pega lá um algodão com álcool, limpa bem, que isso facilita a introdução dos íons, tá bom? Bom, agora vamos falar um pouquinho da dosagem. O que é a dose da iontoforese? É a amplitude ou a intensidade da corrente multiplicada pelo tempo de aplicação, certo? Então, você vai ter lá X miliamperes, multiplicado pelo tempo de aplicação, você vai ter a dose. Deixa eu dar um exemplo para ficar claro. Vamos imaginar que eu estou usando 4 miliamperes, tá? Se eu aplicar por 10 minutos, 4 vezes 10, 40 miliamper minutos. Essa é a dose que eu estou usando. Fácil, né? Uma conta de vezes.
A quantidade de íons, ela é diretamente proporcional à intensidade da corrente e ao tempo de aplicação. O que eu quero dizer com isso? Quanto maior a intensidade da corrente, mais íons você introduz. Ou seja, se eu colocar 2 miliamperes ou 4 miliamperes, com 4 miliamperes eu vou introduzir mais íons do que com 2. Tudo bem? E é diretamente proporcional ao tempo também. Se eu aplicar 10 minutos ou se eu aplicar 20 minutos, considerando ali a mesma intensidade, com mais tempo, com 20 minutos, eu vou introduzir mais íons do que eu introduziria com 10 minutos. Tudo bem? E quando eu falei da intensidade, né, que 4 miliamperes vai introduzir mais íons do que 2, também considerando o mesmo tempo, tá bom? Bom, então vamos lá. A amplitude, quantos miliamperes eu vou usar, Richard? Quantos? Como que eu sei se eu vou pôr 1, 2, 3, 4? Que valor eu coloco? Pessoal, a amplitude, ela deverá ficar entre 1 e 5 miliamperes, tá? Ah, por que não? O aparelho que você mostrou lá no vídeo ia até, acho que 20, não é isso? Se eu não me engano, ia até 20 miliamperes. É por questões de segurança. Lembre-se que a corrente galvânica é uma corrente polarizada, então vamos ter cuidado na aplicação, tá? Então, a literatura recomenda uma intensidade, uma amplitude entre 1 e 5 miliamperes. E como que eu sei se eu vou usar 1, 2, 3, 4 ou 5? Nós vamos levar em conta a sensibilidade do paciente. Então, o que eu faço? Eu pego o paciente, coloco os eletrodos, e falo assim, olha, eu vou aumentar a intensidade até você começar a sentir. Tá? Então, não é até ele sentir uma intensidade forte de estimulação, não é isso. Até ele começar a sentir. Então, você vai aumentando 1 miliampere, 2, comecei a sentir, opa, para. Começou a sentir a corrente, para de aumentar a intensidade e deixa assim, tá bom? Então, 2 miliamperes. Aí, você já estabeleceu a amplitude. O próximo passo será estabelecer o tempo, que eu já vou explicar como que a gente faz. A literatura, ela traz para nós um valor de densidade de corrente de segurança, para que você não fique totalmente refém do que o paciente te falou. Vocês estão entendendo? Então, olha, Richard, ele falou que começou a sentir com 2 miliamperes, mas vai que a sensibilidade dele não é lá das melhores, né? Sei lá, será que 2 não é muito para, né, para esse paciente, para esse tamanho de eletrodo? Vocês não concordam comigo que faz diferença eu estar usando 2 miliamperes em um eletrodo desse tamanho e um eletrodo desse tamanho? Claro que faz. Claro que faz. Por quê? Você mudou o tamanho do eletrodo para a mesma intensidade, você mudou a densidade da corrente. Tudo bem? Por isso a literatura ela traz esse valor de segurança. Ela fala o seguinte, olha, quando você estiver fazendo iontoforese, no polo negativo, a densidade de corrente ela não deverá ultrapassar 0,5 miliampere por centímetro quadrado. E para o polo positivo, ela não deverá ultrapassar 1 miliampere por centímetro quadrado. Tudo bem? Então, o que você pode fazer para ter uma segurança ainda maior? Começou a aumentar. 2 miliamperes, o paciente, Richard, comecei a sentir já aqui um formigamento. Beleza, parei de aumentar. Para me certificar que a densidade de corrente não está muito alta, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 miliamperes e vou dividir pelo tamanho do meu eletrodo. Tá? Então, façam aí para mim no celular, aí na calculadora, por favor. Faz de conta que você está usando o eletrodo de 5 por 5.
Ele tem uma área de 25 centímetros quadrados, certo? Então, faz aí para mim, por favor, 2 dividido por 25. E coloque aí no chat quanto que dá. Dá Quanto? 0,08. Olha lá, obrigado, Décio. 0,08. Está abaixo de 0,5? Está. Perfeito. Então, eu estou seguro. Estão vendo que não é para dar 0,5, é para dar para dar abaixo de 0,5, no máximo 0,5. Tá bom? Tá certo? Deu 12,5 aí, Otávio? Eu entendi que você perguntou 25 por 2, Richard. Você perguntou o quê? Não, 2 dividido por 25. Ah, tá, eu entendi. Tá? 25 por 2. É 25 assim, por 2 ó. dá 12,5. Mas Isso, isso, enfim. isso. Então, Otávio, a densidade de corrente é sempre a intensidade pelo tamanho do eletrodo, tá? Por isso que eu falei 2 por 25. 2 miliamperes pelo tamanho do eletrodo, que tem 25 centímetros quadrados. Tá bom? Então, pessoal, se for um eletrodo muito menor que esse, pode ser que 2 seja muito, sei lá, né? Imagina um eletrodo muito pequenininho, que nem existe, mas vamos supor que alguém inventou. Tá bom? Então, vocês entenderam isso? É só para você não falar em valor de amplitude, ignorando o tamanho do eletrodo. Então, por isso que nós temos os dois valores. Mas sempre assim, o primeiro passo, né, a gente coloca a amplitude. Você vai lá e estabelece um valor, tá? Entre 1 e 5. E aí, depois de estabelecido o valor, você se certifica que não está passando da densidade recomendada, tá? Alguma dúvida? Vocês poderiam ter a seguinte dúvida, porque assim, né, que no negativo a densidade ela é menor do que a recomendada para o polo positivo, porque ele é um eletrodo mais perigoso, tá? É claro que se os dois eletrodos são de mesmo tamanho, a densidade de corrente é a mesma para os dois. Só que para fazer iontoforese, muitas vezes você pode usar, se você quiser, eletrodos de tamanhos diferentes, certo? Aí, se você tem eletrodos de tamanhos diferentes, a densidade de corrente ela será diferente em cada um dos eletrodos. Mas preste atenção, quase sempre fica bem abaixo desses valores. Vocês viram nesse exemplo aqui, deu 0,08, tá? Então, estaria bem abaixo, então estaria uma aplicação bem segura, tá? Se o eletrodo estiver novo, bem acoplado, tudo certinho, fica tranquilo que aí não vai queimar. Se você não pôs em cima de uma pinta, né, de um ferimento, tirando esses possíveis erros. Então, nós vamos determinar a tolerância do paciente, a polaridade do eletrodo, e a dose recomendada é de 40 a 80 miliampere minutos, tá bom? Então, é o que a literatura recomenda para iontoforese, uma dose de 40 a 80 miliampere minutos. Então, vamos lá. Exemplo. Eu estou usando 2 miliamperes, tá? Por que 2? Porque foi com 2 que o meu paciente começou a sentir a corrente, porque eu vi que a densidade deu ali 0,08, tá tudo ok. Eu vou usar 2 miliamperes de intensidade. Show de bola. Então, definir primeiro a intensidade. Tá? Qual seria o tempo mínimo que eu poderia aplicar a iontoforese utilizando 2 miliamperes? Vamos? Richard, você pode repetir, por favor? Posso. Eu estou usando 2 miliamperes de intensidade. Como que eu determinei isso? Com base na tolerância do paciente, né, na sensibilidade do paciente, com base no tamanho do eletrodo, eu vou usar 2 miliamperes. Beleza. Qual seria o tempo mínimo de aplicação? Essa é a pergunta. Lembrando que dose, o que é dose? É a amplitude vezes o tempo, certo? Qual seria o tempo mínimo?
Ah, agora que eu tô vendo o chat, desculpa. Isso, gente, 20 minutos. Por quê? 2 miliamperes vezes 20 minutos, quanto que dá? 40 miliampere minutos, que seria a dose mínima recomendada pela literatura. Tudo bem? Então, se eu estiver usando 2 miliamperes, eu poderia aplicar por 20 minutos. Então, multiplica um valor pelo outro. 2 vezes 20, 40 miliampere minutos. É a dose mínima recomendada. E qual seria o tempo máximo que eu poderia usar? O tempo mínimo, 20 minutos. E o tempo máximo? 40. 40, né? Porque 2 vezes 40, 80. Muito bem, Maria Eduarda, Décio. É isso aí, tá bom? Nossa, então, nossa, eu posso usar de 20 a 40 minutos. Seria dentro dessa faixa. Agora, vocês vão querer saber, né? Como que eu sei se eu vou usar 20, 30, 40? Aí também fica a critério do terapeuta. Geralmente, a gente sempre começa, isso é uma lei da farmacologia, né? Com a menor dose possível. Então, eu começaria, se eu estou usando 2 miliamperes, com 20 minutos. Né? A dose mínima, ali, 40 miliampere minutos, tá? Ah, o paciente não respondeu, o efeito não foi muito bom, sei lá, numa próxima sessão posso tentar aumentar um pouco o tempo, para aumentar a dose. Então, você teria aí um tempo mínimo e um tempo máximo, tá bom? Quem aí ainda não entendeu, né, apesar de ser extremamente simples, vou dar um último exemplo. Imagine que agora você está usando um eletrodo um pouco maior, ou o seu paciente, ele, sei lá, na região, é uma região que ele demora mais para perceber a corrente. E ao invés de 2 miliamperes, você está usando 4 miliamperes. Então, você foi aumentando, né, a intensidade. A hora que chegou em 4 miliamperes, ele falou assim, olha, comecei a sentir agora. Qual seria o tempo mínimo de aplicação para 4 miliamperes? Isso, Marielle, 10 minutos. Porque 4 vezes 10, 40 miliampere minutos. Tá certo? Então, 10 minutos seria o tempo... Nossa, Richard, então eu entendi. Se a intensidade está mais alta, o tempo cai. É isso mesmo, tá bom? Porque lembra de perigo de queimar a pele. Então, intensidade mais alta, menos tempo. Intensidade mais baixa, mais tempo. E qual seria o tempo máximo para 4 miliamperes? Qual seria o tempo máximo para 4 miliamperes? Tempo máximo que eu poderia deixar ligado se eu estou com 4 miliamperes. Isso, 20 minutos, tá? Porque 4 vezes 20, muito bem, Lívia, 80 miliampere minutos. Tudo bem, pessoal? Fácil, né? Então, a gente vai determinar o tempo após a gente observar a tolerância do paciente, o tamanho do eletrodo. É basicamente dessa forma, é bem tranquilo. E aí, lembra que eu falei assim, se a intensidade é muito baixa, o tempo é maior? Se a intensidade é alta, o tempo é menor? Existem alguns adesivos de ontoforese. Eu tenho vários na minha sala. O dia que a gente for fazer as práticas, eu preciso lembrar de pegar para mostrar para vocês. São adesivos de ontoforese. Ele vem com uma microbateria, né, bem pequenininha mesmo, e quando você tira ele da cartelinha e molha e pega na pele, ele liga o circuito elétrico. Ele fica emitindo uma corrente galvânica, só que como ela é muito fraca, porque é uma bateriazinha, não é um aparelho que você liga na tomada, né, que vai até 20 miliamperes. Então, ela é um valor bem baixinho. Qual é o valor? Eu não vou me lembrar, mesmo porque tem vários. Estão vendo aqui que tem duas cores, ó, um azul, um verde. Eles têm, não é verde só porque mudou o formato, não, tá? Eles têm diferentes tipos de adesivos e cada um deles tem uma intensidade diferente, tá bom? Então tem variação, mas isso vem descrito ali na embalagem, na caixa. Só que é o seguinte, como a intensidade é muito baixa, você prega isso com o medicamento e você vai deixar ligado 6 horas.
fazendo iontoforese? 8 horas, tá? Dependendo da cor da caixa, dependendo do modelo aí do adesivo. Tudo bem? Então, ali na especificação, ele já fala o tempo que você pode deixar. Não, esse aqui é 6 horas, esse é 4 horas. Mas, ou seja, são longos tempos de aplicação, porque a intensidade é baixinha. Então, não são 20 minutos, igual o exemplo que eu dei aqui. Nesses adesivos, você deixa horas. Que isso é algo que eu sempre fui muito crítico, né? Eu sempre fui muito crítico, porque eu falava assim, então é assim, é só dar os 40 mAh e tá valendo, não interessa o valor da intensidade. Então, eu vou pegar lá um aparelho que gera 0,0001 mA, eu colo hoje na pele e tiro no Natal, porque no Natal eu tive 40 mAh, se eu for somar tantas horas até o Natal, e aí dá na mesma. Não é possível, né? Não pode ser. Você precisa ali de uma carga elétrica mínima para ter a repulsão iônica. Era algo que eu sempre criticava sobre esses adesivos. Mas nós encontramos artigos científicos mostrando bons resultados, mesmo com esses adesivos. Ou seja, aparentemente funciona. Aparentemente algum efeito tem, tá? Enfim. Existe isso no Brasil? Existia, não sei se ainda tem, tá? Esse representante, ele trouxe para o Brasil, mas faz um tempo que eu não vejo mais nenhuma notícia deles, tá? É mais comum mesmo nos Estados Unidos. Essa empresa aqui, Yontopet, é uma empresa americana. Eu conheci o dono dessa empresa, inclusive ele que me deu. Eu falei, eu sou professor, tal, arruma aí para eu levar para mostrar. Ele me deu várias caixas. Inclusive na caixa, além do eletrodo, vem uns frasquinhos de solução fisiológica para você molhar, né, o lado que não está com o medicamento, né? Um dos lados você vai molhar com a droga e o outro você coloca água ou solução fisiológica, né? Estão vendo que ele vem aqui mostrando, ó, esse é o lado positivo, então se fosse a lidocaína, era aqui que você ia molhar a lidocaína. Pessoal, quando você descola aqui, ó, não dá para perceber, mas ele tem uma parte aqui que ele é de algodão, tá? Então você vai molhar bem o algodão com a droga, tá? E o outro algodão com água. Tudo bem? Mas é um algodão que tem aqui no meio, e aí tem ali um metalzinho conectando os dois lados, né? Que é por onde vai passar a corrente. Tem um metal aqui, ó. Bem fininho, molinho, tá? Que ele, acho que nesse metal já tá junto ali a bateria. Tudo bem? Aquela técnica que eu falei para vocês, né? Da iontoforese, que é usada... Na verdade, só a galvânica... É até gozado falar isso. Eles falam iontoforese com água de torneira, né? Então, na verdade, é como se fosse aplicação só da galvânica, né? Sem nenhum íon em especial, algum princípio ativo. Então, aí não tem um polo, que foi até uma pergunta, né? Que alguém fez e eu respondi lá na sala de aula virtual, que não tem um polo em específico. Esses aparelhos que são vendidos para essa aplicação, em geral, eles pedem para que você inverta a polaridade. Então, você faz ali um tempo, por exemplo, 20 minutos, 10 minutos com uma polaridade, depois você inverte e faz mais 10 minutos com a polaridade invertida, né? Para ter os dois efeitos dos dois polos aí nas duas mãos. Agora, existem drogas que podem ser usadas para hiperidrose. Tem um livro que tem, inclusive, na BCO da UFSCar, que chama Eletroterapia Explicada. Eles relatam um caso muito interessante de um jogador de sinuca profissional que sofria de hiperidrose palmar. E toda vez que ele ia nas competições, que ele ficava mais ansioso, mais nervoso, ele tinha uma piora da hiperidrose. Então, a mesa ali de sinuca ficava toda marcada, toda molhada por causa das mãos desse cidadão. Aí eles fizeram um tratamento de iontoforese
com uma substância chamada brometo de glicopirrônio, que é uma substância anticolinérgica, tá? E ele teve uma melhora muito importante da hiperidrose. Há uns mais de 10 anos atrás, 15 anos, sei lá, eu orientei um TCC sobre isso. A gente conseguiu essa substância lá com um farmacêutico em Catanduva. Conhecem a cidade de Catanduva? Eu ministrei aulas lá por um tempo. E aí nós fizemos um TCC de ontoforese com brometo de glicopirrônio. Sempre tem na turma, né, alunos, alunas que têm hiperidrose. Então foi super fácil recrutar na universidade pessoas e houve uma melhora muito interessante. Agora, existem trabalhos, se alguém quiser me pede, depois eu mando, tá? Tem alguns artigos que aplicam botox por iontoforese. Olha que chique. Mas é caro, hein? Né? Então, eles aplicam botox, toxina botulínica, por iontoforese. E o resultado é sensacional para a melhora da hiperidrose. Com certeza deve ser muito melhor do que somente a água de torneira, né? Porque você tem ali o botox, ele tem uma ação farmacológica muito mais intensa, tá? Eu sempre falo provavelmente, porque se não tem um estudo comparando, você nunca pode afirmar nada, né? E não existe nenhum ensaio clínico. Poderíamos até fazer, né? Se tivéssemos dinheiro para comprar botox. Poderíamos fazer um ensaio clínico. Então, um grupo faz iontoforese, ele pega ali 2 cubas com água e o outro faz iontoforese com botox. Ó, que chique. Eu queria estar no grupo do botox, mais chique. E aí a gente vai comprovar se tem diferença ou não, né? Ah, teve, então vale a pena, olha lá o botox. Mas é isso, tá bom? Então, existem aí formas de uso de iontoforese para hiperidrose. Palmar, axilar. Axilar, geralmente, o pessoal põe o eletrodo, esponjinha mesmo. Tem fotos na internet. Eu ponho uma esponjinha embaixo de cada axila, né? Segura ali. E aí, depois inverte a polaridade, faz a aplicação. Contraindicações. História de reação adversa ao medicamento. Ou condições que a substância seja contraindicada. Ou seja, tem pessoas que têm alergia à aspirina. Vocês devem conhecer alguém que tem alergia que não pode tomar aspirina. Se o paciente te fala isso, é claro, então você vai perguntar. Assim, olha, eu estava pensando aqui fazer um tratamento e eu preciso saber se você tem alergia à aspirina. Ah, tem. Não posso tomar aspirina. Então, se você estava pensando em fazer iontoforese de salicilato, o que é o salicilato? É um anti-inflamatório presente na aspirina, tá? Salicilato. Então, tem alergia à aspirina. Aborta a missão. Não pode. Tá? Tem um histórico de alergia àquilo. Você sabe se você tem alergia à xilocaína, lidocaína? Tenho. Não posso, tenho alergia. Então, não vai fazer iontoforese de lidocaína. E se o paciente não sabe? Saberá após a aplicação. É sempre assim, não é? Que se descobre alergia a alguma coisa? Olha, eu fui lá, tomei um antibiótico, mas me deu uma reação alérgica. Rapaz, meu Deus. Aí você descobriu que você é alérgico àquele medicamento. Bom, então... Mas como de novo, pessoal, o efeito ele é mais local, apesar de que vai cair na circulação sistêmica, o risco de você ter lá uma alergia, né, generalizada, deu edema de glote, o cara não, isso é muito raro, nunca ouvi falar de algum caso disso por iontoforese, né? Geralmente é mais na pele, que pode ficar ali, né, muito vermelha, tá bom? Então não precisa também ficar assim, tão preocupado, que é diferente de uma administração por via oral, parenteral, que realmente o efeito ele é mais sistêmico. Ou então o exemplo que eu dei da gravidez, né? Então a pessoa ela não tem uma alergia ao corticoide, ela poderia usar o corticoide,
mas ela está grávida. Então, nesta situação, nesta condição, a técnica está contraindicada. E não se esquecer das restrições da corrente elétrica, que seria o paciente que usa um marca-passo, o paciente que tem um implante metálico. Olha, eu quero fazer para tratar uma calcificação no ombro. Mas ele tem um fio de Kirchner, né? Ele tem uma placa ali, enfim, fez uma cirurgia. Então, não vai poder aplicar a corrente galvânica em cima do metal, tá bom? Corrente polarizada não pode ser usada em cima de metais. Então, essa seria uma alteração de sensibilidade, né? Então, tá muito forte a corrente e o paciente, ele não sente, porque ele teve uma lesão nervosa periférica, também seria uma contraindicação, né? Porque você teria um risco maior de queimadura, né? Então, é isso. Requisitos básicos para a iontoforese. Primeira coisa, você tem que saber qual é o objetivo do tratamento. Então, por que você quer fazer iontoforese? Porque eu quero reduzir o processo inflamatório. Tá, então tá bom. Eu quero reduzir uma calcificação. Eu quero reduzir a dor ou anestesiar a área. Então, você tem que saber qual é o objetivo. Quando eu falei da lidocaína, eu tenho uma história bem legal. Quando eu fazia o doutorado, a minha orientadora, que era cirurgiã plástica, ela falou assim, Richard, tem na fisioterapia alguma técnica que consegue anestesiar a pele? Aí eu falei, professora, não sei, mas eu vou procurar. E aí eu encontrei, né, e eu não conhecia a iontoforese de lidocaína. E nós usávamos no consultório dela em pacientes que iam aplicar botox para diminuir as rugas, sabe? Tem paciente que é muito sensível e reclamava muito de dor, e eles acabavam passando um anestésico tópico. Só que esses anestésicos tópicos, para eles fazerem efeito, você tem que deixar aproximadamente 1 hora, tá? De forma oclusiva. Então, você passa e cola um adesivo em cima dele. Tem que deixar 1 hora para anestesiar a pele. E é claro que ela vai deixar o paciente 1 hora ali com adesivo de anestésico no consultório, né? Para aplicar botox. Aí ela recomendava que o paciente colocasse isso em casa e já viesse para a clínica, né? Então, olha, antes de vir para cá, com 1 hora de antecedência, você coloca o anestésico, põe o adesivo e vem para cá para você não ter dor durante a aplicação do botox. Só que às vezes o paciente vinha de ônibus, de metrô, enfim, né? Em São Paulo é muito comum. E é ruim, como você vai cheio de coisa colada aqui com anestésico, meio transtorno. E com a iontoforese a gente conseguia ali em torno de 10 minutos, já anestesiava a pele. Enquanto ela preparava ali a seringa com botox, eu já fazia a iontoforese. Eu recortei um eletrodo que ele pegava, ele fazia esse formato circular aqui, ó. Então ele pegava os pontos, né? Geralmente aplica ponto aqui e também aqui. Então pegava toda essa região e anestesiava. Como era uma pesquisa, o outro lado a gente não fazia, né? E a diferença de dor era impressionante. O lado tratado era 0, 1, às vezes no máximo 2. E o lado não tratado, tinha paciente que chegava a 6, 5. Uma diferença interessante aí na intensidade da dor, tá bom? Então, qual é o objetivo? Eu quero anestesiar a pele, para não ter dor ali durante a aplicação do botox. Qual é o íon mais apropriado para anestesiar a pele? Então, você vai lá na tabela. Quem tem ação anestésica? Lidocaína. Então, identifica o íon. Aí, identificou o íon, você tem que saber qual é a polaridade do íon, para saber em qual eletrodo você vai colocar. A lidocaína é positiva, então, embaixo do polo positivo. Só a título de curiosidade, nessa aplicação que eu falei para vocês aí do botox, o dispersivo ficava no braço, tá? Então, o positivo era aqui na face, negativo no braço. Um aparelho de corrente contínua, perguntar ou determinar se o paciente é alérgico ao íon, olhar a parte do corpo, ver se não tem nenhuma alteração na pele,
verificar se não tem alteração de sensibilidade na região. Se quiser, pode usar aqueles monofilamentos. Limpar a pele para tirar a oleosidade, sujeira, para desobstruir os anexos da pele, para o íon penetrar mais facilmente. E explicar o procedimento para o paciente, né? O que você está fazendo, por quê, para que aquilo serve. Tá bom? A gente estava fazendo uma reunião semana passada no NDE, e aí lá dentro de uma das conversas, né, a professora Melina, ela falou algo muito interessante, que a gente estava falando sobre dor e tal. Assim, quando se aplica uma terapia manual, o efeito da técnica, ele não é apenas pela manobra que você faz. Isso é muito verdade. E não vale só para terapia manual, vale para tudo que você faz na fisioterapia. Tá? Gravem isso. Gravem isso. Então, a abordagem que você faz no paciente muda completamente o desfecho. Tá? E aí tem vários estudos que demonstram isso. Que pegaram pessoas, fizeram lá uma manipulação na coluna e dependendo do que era falado ao paciente, o resultado era diferente. Não, mas não foi a mesma manipulação? Foi. Mas dependendo do que você explicou para o paciente, para que servia, o que se esperava, por que você estava fazendo aquela técnica, a melhora é muito maior ou muito menor. Tinha paciente que piorava. Um grupo, eles falavam assim, olha, a gente vai manipular aqui a sua coluna, mas em alguns casos, né, é relativamente comum a dor piorar um pouco após a manipulação. Os pacientes tinham piora da dor. Ah, Richard, mas quem vai ser idiota de falar isso, né? Não, você não precisa falar isso, você pode falar outras bobagens que vão prejudicar o seu tratamento, entendeu? Então, eu peguei esse exemplo, né, que foi uma fala da professora Melina, porque isso é algo que eu falo nos meus cursos, nas minhas aulas de dor, tá? A abordagem, então vou pegar agora um exemplo da minha área, tem um estudo da professora Josimari, da Federal do Sergipe, que foi com TNS. Dependendo do que ela falava para quem recebia a corrente, ele poderia ter mais ou menos analgesia. Ah, vou ligar um negocinho aqui. Tem clínica que vou falar isso. Vou ligar uma coisinha aqui em você. Que coisinho? Coisinho. Então, a abordagem faz total diferença. Tá? Tudo. Desde a recepcionista da clínica, desde a condição da clínica, tudo. Tudo já interfere no desfecho. E aí, claro, a abordagem sua com o paciente também faz muita diferença. Bom, com mais de 20 anos de formado, eu posso dizer para vocês, às vezes, o que faz a diferença no tratamento é esta relação. É igual vendedor, não tem vendedor bom, vendedor ruim? Tem terapeuta que consegue, de alguma forma, envolver o paciente, transmitir uma confiança. É um negócio interessante de ser estudado, né? Que aí ele faz o negócio ali, o paciente sai sem dor. Você faz ali a mesma coisa e às vezes o paciente não melhora. Por quê? Porque não foi a mesma abordagem, né? Não foi o mesmo, não foi aquele terapeuta que fez o procedimento, né? Ah, hoje ele não veio, hoje vai ser a estagiária que vai fazer em você, tá? O tratamento. Às vezes já muda. Pô, mas não é lá o doutor que eu vim aqui por causa dele, hoje ele... Entenderam? Isso tudo interfere. Igual remédio, né? Remédio também. A cor do remédio interfere no efeito. Se o paciente toma um remédio sem acreditar no remédio, a chance dele funcionar é menor. Enfim. Só para descontrair um pouco, né? Fobia de agulha. Muitas pessoas têm, né, medo de agulha. Coitado aqui do menino, foi tomar vacina. E os lá do fundo da fila rachando o bico. O próximo já tá meio preocupado. Meu Deus, deve doer isso aí, né? O próximo sou eu. Pensando nisso,
existem aí os métodos químicos. O mais conhecido é esse, é o Enla. Isso aqui vende nas farmácias, tá? Que ele acho que é prilocaína com lidocaína. Que estão vendo aqui um adesivinho, ó, você passa ali, né, o creme e coloca um adesivo em cima. Precisa deixar aproximadamente 1 hora para ele anestesiar a pele. Tem gente que coloca piercing e eles falam, olha, se você for muito sensível, tal, compra lá um Enla, coloca 1 hora antes de vir aqui, deixa o Enla, que aí você vai ter menos dor. Aí tem outros, o Dermomax, que é lidocaína, 4%, Anestop. Existem vários aí no mercado, tá bom? E olha que bonitinho. Em alguns hospitais nos Estados Unidos, eles, nas crianças, né, antes de fazer uma punção venosa, para a criança não chorar, né, não ter muita dor, ficar traumatizada, eles aplicam iontoforese de lidocaína, então o eletrodo ativo está aqui na mão, tá? O dispersivo está no braço, olha lá, adesivo, tá? É um adesivo próprio para isso. Aqui não dá para ver direito, mas essa parte mais altinha aqui, ó, é o local que se coloca, né, a lidocaína, tá? Aí liga a corrente, em torno de 10 a 20 minutos, dependendo da intensidade. E aí tira os eletrodos, a enfermeira vem e faz a punção venosa. E a criança não sente dor, ou sente pouca dor. Tem estudo comprovando? Tem. Geralmente é feito por enfermeiras, essas pesquisas. Esse aparelho, pessoal, americano adora essas coisas, né? Então, não pode ser um aparelho de galvânica. Tem que ser um aparelho próprio para iontoforese. Então, lá tem esse aparelho chamado IOMED. IOMED. O que ele tem de legal? Legal é que você fala a dose que você quer. Olha, eu quero 40 mAh. Beleza. Você vai lá, começa a aumentar a intensidade, né? Parou de aumentar, ele, já joga o tempo para você, com base na intensidade. Então, exemplo, você chegou em 4 mA, ele, já joga 10 minutos para você. Ah, precisei durante a terapia, o paciente relatou que estava incomodando, estava desconfortável, precisou diminuir um pouquinho. Aí ele já aumenta o tempo, ele corrige, tá? Para entregar a dose que você quer. Então, ele tem esse diferencial, né? Você não precisa ficar fazendo a conta, tá bom? É claro, pessoal, que uma criança, assim, você não vai ajustar a intensidade com base na sensibilidade dela, tá? Então, normalmente, eles estabelecem um valor, lá criam um protocolo, pega um valor baixinho, que você sabe, né, e também pela densidade da corrente, o tamanho do eletrodo, então, sei lá, põe 2 mA, 1 mA, algum valor mais baixo, para não ter perigo, e aí calcula o tempo depois, tá bom? Então, acho que se eu não me falha a memória, eles trabalhavam aí na maioria das pesquisas com 2 mA e usava ali perto de 20 minutos, tá? Aproximadamente, para dar aí os 40 mAh, tá bom? Se você usar menos tempo, não é que não vai ter efeito nenhum, né? De repente, você pode usar um tempo menor, apesar de não ser muito recomendado, mas não dá para afirmar que usar uma dose menor não teria nada de efeito, né? É isso. E esse é um trabalho aqui também, lá do Júnior, né, que a gente fez em osteoartrose de joelho, que eu não esperava ter um efeito assim tão bom, mas teve, né? Houve aí melhora da dor e melhorou a função dos pacientes fazendo iontoforese de cetoprofeno. Cetoprofeno é o princípio ativo do Profenid, tá? Do Profenid. Então, foi um trabalhinho aí bem simples para osteoartrose de joelho. Bom, então, para finalizar essa parte, nós falamos aí da iontoforese, que seria atualmente, assim, uma das principais aplicações da corrente galvânica, tá?
Eu diria para vocês que é muito raro alguém hoje usar a galvânica só pensando lá nos efeitos polares, na endosmose. Não é muito comum, tá? Não é comum. Agora, para fazer iontoforese, é a corrente melhor indicada. Bom? E hoje existem algumas aplicações mais modernas da corrente galvânica. Por isso que é sempre importante você... Conhecimento sempre é válido, né? Talvez você nunca utilize galvânica na sua vida. Porque, nunca fiz iontoforese, professor, nunca... Né? Já usei TNS, usei interferencial, usei corrente russa, mas galvânica, confesso que eu nunca usei em nenhum paciente. Pode ser que você fale isso depois de formado. Mas as coisas vão se reinventando. Então, por exemplo, lembra que eu comentei o tratamento das estrias? Né? Então, para estria se usa a corrente galvânica. E é muito importante você conhecer todos esses efeitos polares. Até mesmo para você entender por que na agulha é o polo negativo. Quem lembra, hein? Quem lembra? São duas explicações. Por que na agulha tem que ser o polo negativo? Na microgalvanopuntura. Tratamento de estrias com corrente galvânica. É um tratamento que funciona super bem e super barato. Vai fazer um tratamento de estria laser no dermatologista para você ver quanto custa. Dependendo do lugar, R$ 400 a sessão. A sessão. Então, não são todos os pacientes que têm condição de fazer um tratamento a laser para estrias. A microgalvanopuntura funciona super bem. E é barato, o aparelho é super barato. A agulha, né? Muito barato e funciona. Oi, Décio, pode falar. Não, eu ia responder a pergunta que você tinha feito. Isso, pode falar. A gente usa porque o polo negativo ele é mais irritativo, né? Então você vai gerar uma resposta inflamatória melhor ali na estria. E porque, por causa da eletrosmose, né? Ele atrai água para lá. Se você usar o positivo para dar o choque, você vai torrar a pele. Isso, exatamente. Isso mesmo, né? O positivo, ele tenderia a ficar mais grudado, né? O tecido, ele resseca, e aí seria mais difícil de você remover do corpo do paciente. Isso mesmo. Alguém levantou a mão? Eu levantei, Richard, para complementar, na verdade, a questão dos fibroblastos, que eu lembro também que, como eles eram positivos, eles eram atraídos pelo polo negativo. Isso também ajuda na questão da reparação tecidual e tudo mais. Isso, legal. Obrigado. Muito bem. Aí existe aquela técnica, alguém lembra que eu falei disso? Microeletrólise percutânea. É aquela técnica que é igual a microgalvanopuntura, só que ao invés de você furar a estria, você vai furar o tendão. É mais usado em tendão não. Em tendões, né? Mas pode usar o Oscar Ronzo, ele usa em músculo. Então, tá lá um ponto gatilho, né? Trigger point. Põe ali em cima do ponto gatilho a agulha e liga a corrente, tá? Então, mas, enfim, a maioria das vezes é usado para tendinopatias. Qual que é a ideia? Também gerar ali um processo inflamatório, trazer fibroblastos, trazer células para tentar reparar o tendão que foi ali lesionado, né? Que está ali com um processo degenerativo, um processo mais crônico, tá bom? Eu já falei anteriormente, não é uma técnica que tem assim, uma forte evidência. Grande parte dos estudos são feitos por responsáveis por esses métodos, tá? E não sei se eu contei para vocês, mas eu tenho um aparelho aqui, né? Então, quem sabe aí um estudante de mestrado ou doutorado para a gente fazer esse tipo de pesquisa. É claro, vou fazer agora uma pergunta, essa é fácil, hein? Respondam, por favor. É claro que a intensidade usada na microeletrólise percutânea, por isso que também é microeletrólise, por isso que é microgalvano. Por que a intensidade da corrente precisa ser extremamente baixa nessas aplicações aí? Microgalvanopuntura, microeletrólise percutânea.
por que que a intensidade ela é extremamente baixa? Por que será? Exatamente, Maria Eduarda, parabéns. Porque qual que é a área do eletrodo, gente? É uma agulha. A agulha é muito pequena, certo? Então a intensidade precisa ser pequena também, tá bom? É em microamperagem, tá? E olha que interessante, hoje em dia tá aí a febre do momento, né? Todo mundo querendo fazer curso. O pessoal me pergunta, você dá curso disso, Richard? Não, eu não trabalho muito com essa técnica, né? Que é a estimulação transcraniana por corrente direta. Tem um grupo na Federal do ABC, liderado pelo professor Abraão, tá? Que eles trabalham basicamente só com isso. E tem sido usado para várias condições, desde tratamento de depressão, tratamento de dores crônicas, para melhora cognitiva, para melhora de precisão. Então, por exemplo, quem faz aqueles esportes lá, tiro ao alvo, né? Então, a pessoa coloca lá, liga a corrente, ela consegue ter uma maior precisão na hora de atirar. Então, são aplicações muito interessantes. Quem quiser depois pesquisar mais, né, chama TDCS, que é transcranial, né, Direct Current Stimulation. Então, é estimulação transcraniana por corrente direta, tá? Eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Então, aqui a microgalvanopuntura, eu mostrei lá nos vídeos o aparelhinho, né, pessoal? O Striat, foi desenvolvido basicamente para isso. Agulha bem fininha, ó. Você vai furando a estria. Aqui não dá para ver bem, mas o dispersivo está aqui na coxa, tá? Então, prenderam aqui o dispersivo com uma faixa elástica e vai ali furando as estrias com a agulha. Infelizmente, eu não tenho a foto aqui para mostrar, mas fica a coisa mais linda do mundo, assim. Quando termina o tratamento, o paciente fica até assustado, porque fica tudo assim bem edemaciado, então fica alta, a estria ela fica alta e bem vermelha. Então parece, sabe quando foi um gato ali arranhou sua pele? Parece que fica tudo vermelho, assim, meu Deus, né? Agora tá aparecendo mais do que aparecia antes a estria. Mas a ideia é essa mesmo. Com laser também, né? Vai ficar inflamado. Que a ideia é você causar ali uma lesão controlada para ter a produção de colágeno, ter um reparo tecidual, e com isso você torna a estria menos visível, tá bom? Muito bem. Esse é o método do meu amigo lá da Argentina, quem quiser depois, né, entra lá no site. É o método MAP, que ele dá cursos aí no mundo todo. Ele desenvolveu um aparelho próprio para o método, né? Que é o aparelho que eu tenho aqui para a gente desenvolver as pesquisas. Então, você coloca ali, mesmo esquema do Striat, tá? Mesmo esquema, um eletrodo dispersivo. E aí ele vai furar ali o tendão, né? Aqui, no caso, ele está ilustrando o tratamento de uma tendinopatia. Ele fura o tendão. E funciona assim, mas a título de curiosidade, pessoal. Você aumenta o aparelho, quando você liga, ele vai aumentando a intensidade sozinho, tá? Até o paciente relatar uma ardência. Quando ele relata a ardência, você para a aplicação. Aí espera alguns minutos e liga de novo, tá? Vai aumentando. A hora que começa a arder, para a aplicação. Então, o aparelho ele vem meio que já pré-programado, tal, porque ele criou o método, né? E, assim, eu já fiz em mim, tá? Para síndrome do estresse tibial medial. Você tem um efeito analgésico imediato. Então, você termina a aplicação, você não tem dor nenhuma. É muito interessante esse efeito analgésico que o método promove, né? Mas eu não tenho experiência, assim, de tratamentos a longo prazo.
Então, você já pegou, Richard, de pacientes aí, corredores, né? E fez um estudo randomizado? Não fiz ainda, né? Vamos fazer aí algum dia, tá bom? E no curso, ele fala aí algumas vantagens, né? Que, por exemplo, quando você usa ondas de choque, que também lembra, pessoal, das ondas de choque, é o mesmo princípio, é você tentar agredir o tecido para trazer um novo processo de reparo tecidual. Tudo bem? Para trazer um novo processo de reparo. E o que ele coloca no curso, claro, ele quer vender o peixe dele, né? É que a vantagem é que você coloca a agulha dentro do tendão. E algumas outras energias você acaba tendo um efeito mais na periferia, né? Porque você está vendo ali ultrassom, por exemplo, ondas de choque. Você acaba tendo ali uma absorção, talvez mais ali da superficial, talvez, enfim. Né? Então, é mais para vocês saberem, né? Que existem essas técnicas e por que a gente dá aula de galvânica ainda, se quase ninguém usa. Né? Porque aí você vai num curso desse, o cara fala ali que está liberando hidrogênio, você já sabe por quê. Né? Entendi por quê. Porque na agulha é o negativo, eu já sei, né? Eu lembro lá da aula do professor Richard que o polo negativo, ele atrai e libera o hidrogênio. Então, você já consegue entender melhor as coisas, tá? E o mesmo também na TDCS. Então, olha lá, tem estudos que aplicam a corrente galvânica para dores crônicas, para pacientes que tiveram AVC, acidente vascular cerebral ou encefálico, para depressão, né? Aqui também tratamento de pacientes que tiveram AVC. Tudo bem? Então, é claro que qual que é o segredo? A aplicação da corrente é ridícula, porque galvânica só tem duas coisas: intensidade e tempo de aplicação. Tudo bem? Intensidade e tempo. O segredo qual é? É saber onde colocar o bendito do eletrodo. Né? Então, tem lá todo um mapeamento, que são os pontos, basicamente, são aqueles mesmos pontos usados para fazer um eletroencefalograma, bom? E aí, dependendo do que você quer, a área do cérebro que você quer inibir, ou você quer ativar mais, os eletrodos são posicionados. Tá? E é feita a aplicação. Bom? Então, fica a dica aí, quem quiser se aprofundar também. Na UFSCar não tem nenhum professor que trabalhe especificamente nesta área, né? Mas a gente tem aí parceiros, né, colegas, professores que têm linhas de pesquisa, como, por exemplo, o professor Abraão, lá na Federal do ABC, tá? A gente estava até tentando fazer uma parceria com ele, né, com a professora Tânia Salvini, tinha uma aluna, mas acabou não dando certo, acho que a aluna precisou parar, né, acho que o pós-doutorado que ela ia fazer e acabou não indo para frente, tá bom? Mas a ideia é essa, né? Você quer inibir uma área, geralmente se coloca o polo positivo na área que você quer deprimir a estabilidade e por aí vai. Bom? Então, olha lá, ó, geralmente as intensidades ficam em torno aí de 2,5 miliampere, tá? E esse aqui foi um estudo para tratamento de depressão. 2 estudos, na verdade. Esse usou 2 miliampere, esse 2,5, estudo duplo cego. Aqui eles usam uma espécie de touca, né, para prender o eletrodo, para não ter que prender com faixa, né, mais prático. E então, de novo, o segredo qual é? É saber onde colocar o polo negativo e o positivo. Então, tem que conhecer o mapeamento cerebral, então, às vezes muda um pouquinho, né, de um estudo para o outro, tem todas essas questões, mas aqui eles colocam, né, o positivo, o negativo, positivo, negativo. Aí 2 miliamperes por tantos minutos. Acabou. A aplicação da corrente é extremamente simples. Né? O segredo é saber aí como posicionar os eletrodos. Que também não é algo extremamente complexo, não, né? Mas aí tem que conhecer melhor o mapeamento cerebral, tudo certinho. Tudo bem, pessoal? E aqui tem alguns trabalhos, né? Como eu já havia citado, falando do uso da corrente direta para melhora da mira, né, em atiradores, tá bom? Então,
Tem vários estudos surgindo nessa área, uma técnica, entre aspas, assim, mais moderna. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Por hora, tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Fácil, né? Essa parte é fácil. Muito bem. Vamos ver. 9h35. Começamos a falar de diadinâmicas ou não, hein? Deixa eu ver aqui. Pessoal, eu acho que eu vou fazer o seguinte, porque eu poderia até começar a falar, mas eu não vou conseguir terminar as diadinâmicas. Eu estou pensando, deixa eu parar aqui, compartilhar. Eu vou gravar essa aula para vocês assistirem no horário da sexta, pode ser? Eu acho que também, né, vai ficando cansada a cabeça, às vezes mistura uma coisa com a outra. Então, eu vou gravar a aula de diadinâmicas, não é uma aula extensa, vocês não vão gastar muito tempo. E aí eu mando para vocês assistirem quando vocês puderem, né? Mas tem lá o horário da aula assíncrona, que vocês podem usar para isso. Tudo bem? Alguma outra dúvida? Não? Então tá. Até antes de sexta eu mando essa aula para vocês e mando aí os feedbacks que faltaram ainda das atividades, tá bom? Acho que faltam 10 alunos apenas. Então é isso, gente. Boa semana para vocês. Muito obrigado aí pela atenção, tá bom? Até Obrigado, mais. professor. Boa semana. Obrigado. Tchau, Richard. Tchau.